Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor. Partilha entre irmãos agora em ritmo pascal. A gente estava até rindo aqui, porque estamos felizes com a celebração da Páscoa e com um monte de outras coisas, mas Jesus ressuscitou, Ele é o motivo da nossa alegria. Laura Beatriz, minha irmã, feliz Páscoa! Padre Antônio, feliz Páscoa, Jesus ressuscitou, tá tudo lá no túmulo. E a gente ressuscitou com ele, né, Padre Antônio? Isso aí, vamos em frente com ele, como a Escritura diz, ele vos precede em direção à Galileia, ele vos precede em direção ao reino, ele vai sempre na frente e vai levando a gente. Então vamos junto com ele. Padre Antônio, estou cada vez mais encantada com aquela moça, Maria Madalena. Nessa semana pedi para Deus aquela coragem, aquilo que é espírito de decisão, de madrugada ir lá. Nossa, que exemplo, que testemunho, que beleza, né, para cada um de nós ter esse espírito de decisão, não ter medo de nada. Eu vou encontrar Jesus. Então eu estou vivendo esse tempo pascal, eu vou encontrar Jesus. Isso aí, no nosso caminho ele sempre está presente, e ele dá um jeitinho de se manifestar para a gente, né? Quem é vivo sempre aparece, então ele dá um jeitinho de aparecer, ele dá um jeitinho de mostrar, eu tô com você, eu tô do seu lado, eu não abandonei você nesse caminho, e que durante esse tempo pascal que a igreja está celebrando e que vai agora perdurar até a festa de Pentecostes, que cada um de nós possa ter a experiência que Maria teve, né, no nosso caminho, que a gente possa ver Jesus e experimentar o poder da sua ressurreição, transformando a gente, né, melhorando a gente. Então, vamos em frente, vamos adiante. Padre Antônio, hoje é quarta-feira, mas hoje é domingo de Páscoa, né? Exato, hoje estamos é domingo de Páscoa. Na oitava da Páscoa, como se fosse um único grande dia, um único grande domingo, né, um grande dia de celebração. A alegria da ressurreição de Jesus é tão grande que ela não cabe num dia só. Né? Então ela tem que transbordar aí para 8 dias e depois por todo o tempo pascal, né? Mas esses dias da oitava, ou seja, a semana seguinte à Páscoa, são como um único grande domingo. Né? Então temos que manter, olha que beleza, ainda dizem que cristão é um bicho chato, de jeito nenhum. Não, temos que manter nesses 8 dias da Páscoa, da oitava de Páscoa, a alegria de um domingo. Então não pode deixar a peteca cair, tem que se animar, tem que se alegrar até o segundo domingo da Páscoa, como se fosse um dia só. A alegria do Senhor, a nossa força é. Amém. Então vamos nós, na alegria de Deus. Amém. Laura, eu pensei no seguinte, já que durante todo o tempo da Páscoa, um livro da Bíblia vai acompanhando a gente, ele vai, ele volta, ele aparece, né? Acho que seria legal se a gente pudesse compartilhar um pouquinho sobre esse livro nas nossas partilhas entre irmãos durante o tempo pascal. O livro é o livro de Atos dos Apóstolos, e esse livro vai nos acompanhar durante todo o tempo pascal. É o livro do tempo pascal, né? É o livro que mostra pra gente que Jesus ressuscitado, que agora vive no meio de nós, vive dentro de nós pelo seu Espírito Santo, ele agora conta conosco para que nós continuemos aquilo que ele iniciou. Né? É como se ele passasse para nós a missão dele. Né? No Evangelho de São João, Jesus diz tantas vezes, como meu Pai me enviou, agora eu envio vocês. Quem me vê o Pai, agora quem vê vocês, vê a mim. Então, acho que ler o livro de Atos dos Apóstolos no tempo da Páscoa é uma maneira que a igreja tem de nos dizer, olha, ele está vivo, ele é real, ele está perto, ele está no meio de nós e através de nós, pelo Espírito Santo, ele quer mostrar o rosto dele na terra. Então, acredito que se a gente for partilhando um pouquinho do livro de Atos, a gente vai poder vivenciar o tempo pascal sintonizados com a igreja e com aquilo que ela propõe para a gente. Será que a gente pode fazer isso? Ai, amei, Padre Antônio, maravilhoso. E a gente vai vendo desde o primeiro momento, né? Como é que eles se viraram, como é que eles ficaram, o que eles fizeram, como é que foram os primeiros dias, né?
depois que Jesus ascendeu aos céus, e depois de alguns dias, e depois de um mês, como é que os apóstolos obedeceram a ordem de Jesus para anunciar em todo o mundo? Ah, maravilhoso a gente poder acompanhar como a igreja nasceu, né, Padre Antônio? Exato. Como a igreja deu os primeiros passos. Amei. Beleza. Amei. Então vamos nós. Bom, Laura, o livro de Atos dos Apóstolos começa no começo, né? Capítulo 1. E, bom, uma coisa interessante que eu já queria, assim, colocar na nossa pauta da conversa é que no capítulo 2 ainda do livro de Atos, a gente tem aquela cena que é a cena principal de todo o livro. É aquele momento principal de todo o livro, que é o dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Eu acho muito interessante isso, porque normalmente quando a gente lê outros livros, os livros caminham de uma tal maneira que a cena mais importante está no final. Última. Nos parece, filmes, né? É o auge do livro, né? É o auge, vamos dizer assim, é o ápice, né? Da narrativa. E no livro de Atos acontece exatamente o contrário. O início da narrativa tem a cena mais importante. E depois tudo transcorre a partir dela. E me parece que é uma boa maneira, até do ponto de vista literário, de São Lucas, que é o autor do livro de Atos, dizer para a gente, olha, Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, não é o final de um caminho, mas é o início de um caminho. É claro que exige, talvez, abertura, preparação, obediência, e nesse sentido ele é o transbordar, né, de passos que a gente dá com Deus. Mas eu acredito que São Lucas gostaria de dizer para a gente, olha, não tente fazer todo o resto se todo o resto não começar num Pentecostes, num derramar do Espírito Santo. O livro de Atos, como o nome diz, né, Atos dos Apóstolos, ele narra para a gente coisas que os apóstolos fizeram. Mas só existe um livro de Atos dos Apóstolos porque no começo dele há um ato do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E sem isso, todo o resto não seria escrito. Não teria Atos dos Apóstolos, não teria livro nenhum. Então, me parece que a primeira dica, o primeiro ensinamento que eu encontro no livro de Atos é esse. A gente só vai ter os atos certos, a gente só vai fazer as coisas certas, a gente só vai encontrar a direção certa se no princípio de tudo houver um desejo do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu te quero, eu preciso de ti, da tua direção, da tua voz me ensinando. Sem esse derramar do Espírito em nós, sem esse colocar do Espírito em ação todo o resto, nada acontece. Ou de repente, acontecem até algumas coisas, mas acontece a nossa ansiedade, a nossa agitação. O livro de Atos não me parece uma sucessão de atitudes impensadas, uma sucessão de impulsos. Me parece ao contrário, né? Que os apóstolos estão todo o tempo muito sintonizados com o Espírito de Deus, de tal maneira que até em momentos ruins eles conseguem tomar ótimas atitudes, decisões, né? Então, me parece que a primeira lição é essa. Para que eu possa tomar as decisões certas, para que eu possa dar os passos certos, para que eu possa ter as atitudes certas, em primeiro lugar, vem Espírito Santo. Eu preciso da tua direção, eu quero ser dócil à tua voz. Vem Espírito Santo, para que a minha vida não seja uma sucessão de impulsos, de atropelos e de atitudes impensadas ou agitadas, mas para que a minha vida seja uma sucessão de passos conforme a vontade de Deus. E tudo isso tem a ver com esse início. A cada dia, né, a cada nova etapa da vida, vem Espírito Santo, que você seja o começo de tudo, né? Me parece que já é uma boa primeira lição, né? Padre Antônio, enquanto o senhor falava, era assim, era como se eu pudesse assim ver um pouquinho cada um dos apóstolos e como se eu pudesse no coração assim ouvir, né? Claro que isso foi uma imaginação, o que cada um deles pode ter dito para Deus
Inclusive naqueles dias de oração, cada um pisou na bola, cada um errou, um negou 3 vezes, o outro quis. Então, foi uma compreensão mais ardorosa de que, também como eles, né, eu posso dizer, olha, Senhor, foi aqui, fiz isso, poderia ter feito aquilo, mas eu tenho uma chance de invocar o teu Espírito, então é isso que eu quero fazer. E uma compreensão nova de que a gente corre o risco de deixar isso de lado por algum motivo, por distração, por bobeira, e deixar de entender que o começo de todas as coisas, o começo do meu dia, o começo de um planejamento, o começo de um seminário, o começo de qualquer atividade que eu vá fazer, o começo de uma oração, o começo de uma conversa, só pode ter um bom início se eu invocar o Espírito Santo como eles fizeram e como eles oraram por 9 dias junto com Nossa Senhora. Então, enquanto o senhor falava, o meu coração foi enchendo assim de ardor, né? O mesmo ardor, não o mesmo, mas com muita vontade de ser o mesmo ardor que eles experimentaram naquele dia maravilhoso e que eles não estavam experimentando antes, mas que viveram porque clamaram e receberam o Espírito Santo. Exato, fez toda a diferença, né? É interessante porque no finalzinho dos evangelhos, Jesus dá para os apóstolos ordens bem claras e aparentemente ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, a ordem é vão pelo mundo inteiro, vocês têm uma tarefa do tamanho do mundo, né? Mas logo depois Jesus diz, agora não, esperem em Jerusalém. Né? E a impressão que eu tenho é essa, que Jesus quer dizer para eles e para a gente, olha, às vezes você tem a impressão de que a sua tarefa é do tamanho do mundo. E às vezes parece ser do tamanho do mundo sem ser uma coisa que vá muito além até da casa da gente, né? Porque às vezes dá conta da família da gente, ali 4 pessoas, né, tão diferentes, pode parecer para a gente um desafio do tamanho do mundo. Uhum. Jesus talvez gostaria de dizer para eles e dizer para a gente, olha, eu confiei a você uma tarefa que parece do tamanho do mundo. Você talvez fique pensando, como é que eu vou dar conta disso? Mas eu também ensinei para vocês o segredo. Permaneça em Jerusalém, espere o Espírito Santo, receba o Espírito Santo e com a força do Espírito Santo você é capaz de cumprir essa tarefa. E a gente já precisa aprender a viver nessa tensão. Temos desafios grandes, temos uma missão a cumprir, temos um chamado a responder, temos uma tarefa que às vezes faz a gente se perguntar, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Uhum. Mas temos também o Espírito de Deus como nosso ajudador, né, o nosso paráclito. Temos a força do Espírito Santo, que é a força que vem do alto para que a gente seja capaz de dar conta do chamado que o Senhor nos fez, né? Quando o Senhor nos pede algo, Santa Teresa dizia isso, né? Quando o Senhor nos pede algo, ele próprio vai se encarregar de nos dar aquilo que ele nos pediu, né? Então, o Espírito Santo é essa certeza de que a tarefa é possível. Porque o Senhor não nos confiaria tarefas que com a ajuda do Espírito Santo nós não seríamos capazes de realizar, de forma nenhuma. Agora, de fato, sem ele, tudo pode parecer grande demais e difícil demais. Então, você que é mãe de família, pai, você que está numa comunidade, numa paróquia onde você está vivendo desafios grandes, você que, sei lá, no seu ambiente de trabalho, às vezes tem a impressão de que está num contexto tão difícil. Quando você se perguntar, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Meu Deus, essa tarefa parece do tamanho do mundo, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. A gente fala umas coisas assim, né? Lembra disso, sozinho eu não dou conta, isso é fato. Sozinho eu não consigo, mas eu tenho ao meu lado, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo que é Deus. E com a ajuda dele eu sou capaz. E se o Senhor me confiou essa tarefa, ele sabe que sozinho eu não dou conta, mas eu e o Espírito Santo
Conseguimos. Então, em concordância com o Espírito Santo, a cada dia eu vou me lançar. E o Espírito Santo, que não vai me faltar, como não faltou aos apóstolos, vai ser essa minha reserva de forças inesgotável, que está sempre à minha disposição para que seja possível. Então, calma, nada de ansiedade. Os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, eles são um remédio para a nossa ansiedade. Né? Então, temos o Espírito Santo de Deus, temos um panorama desafiador pela frente, mas não importa o que vem pela frente, a gente sabe que ele vai com a gente. Então, vamos em frente, vamos nós. Padre Antônio, antes da gente tomar mesmo esse texto bíblico maravilhoso, eu preciso dizer que isso que o senhor acabou de falar foi muito bom, porque eu creio, Padre Antônio, que às vezes a gente pode se confundir, achar primeira semana da Páscoa, agora é só descansar. Não, a luta continua e eu creio, sabe, Padre Antônio, que aprendi isso com o Monsenhor Elia Volpe, que o inimigo, o nosso inimigo, tem horror das datas festivas, né? E ele pode fazer de tudo, como ele faz, para roubar a alegria da Páscoa, a alegria da vitória que Jesus já nos conquistou. Então, senti assim que foi muito inspirado isso que o senhor falou, porque pode ser que alguns de nós, algum irmão, alguma irmã que está vendo, esteja sendo porque a batalha também permanece na primeira semana da Páscoa. E graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, né? E também para a gente lembrar, a gente não pode descansar em nenhum momento, né? Davi descansou e se deu mal na hora que ele descansou, né? Então, também na primeira semana da Páscoa é tempo de batalha, de luta, é tempo de dizer, mais do que nunca, vem Espírito Santo. Né? Exato. Lembrando que na Páscoa, nós também celebramos, né? Na Vigília Pascal nós fizemos a leitura, nós também celebramos a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Uhum. E depois do Mar Vermelho veio um deserto. Então, o tempo depois, né, da travessia do Mar Vermelho foi um tempo de deserto. Então, depois da Páscoa, né, depois da passagem, vem desertos para serem vencidos. Então, isso faz parte do pacote. Nada que nos surpreenda. Só de vez em quando a gente tem que lembrar disso para não se acomodar. Né? Não se acomodar. E como você falou, não deixar o maligno roubar a nossa alegria em Jesus. Ele tenta fazer isso, porque Satanás, ele é triste, né? Porque o ódio é triste, o rancor é triste, a soberba é triste, é solitária, né? Então ele tenta arrastar a gente para a tristeza dele. Jesus é alegre, Jesus é feliz, Jesus é o Senhor da nova vida, né? E Jesus constantemente nos arrasta para as coisas do alto, né? Para a alegria que vem do céu. Então, vigilância disso, não deixe o maligno roubar a sua alegria pascal, né? Ele pode tentar, mas como nós estamos já vacinados, né? Como nós já estamos alertados pela liturgia da igreja, pela palavra de Deus, não permitimos, desarmamos as suas ciladas antigas, as ciladas dele são sempre as mesmas, né? E firmes no Senhor, revestidos da alegria da ressurreição de Jesus, vamos adiante, vamos adiante. Então, não deixar o maligno roubar a nossa alegria em Jesus. Isso é fundamental. O motivo da nossa alegria é ele. Há uma peça de música que o pessoal gosta de colocar em casamento, né? Jesus, a alegria dos homens, né? Então, o nosso motivo de alegria é ele. E isso não muda, nenhuma má notícia muda essa notícia. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus é real. Essa notícia não é apagada e ela é maior do que todas as outras. Então ela tem que ficar ressoando dentro da gente. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E essa notícia deve ser o alimento da nossa mente. Eu preciso ser uma pessoa que arruma os meus pensamentos a partir dessa notícia. Jesus ressuscitou e está vivo. Se eu arrumo os meus pensamentos a partir de qualquer outra notícia, eu estou arrumando as minhas ideias a partir do ponto errado. E aí, um erro no começo vai ser um grande erro no final. Então, a minha cabeça tem que funcionar a partir de que notícia?
Jesus ressuscitou. e Tudo está vivo está no meio de nós. diferente por causa disso. E nada vai cancelar isso. Se eu organizo os meus pensamentos a partir disso, eu vou ter pensamentos consequentes com aquilo que é o chão firme. E se vierem os ruins, contrários a esse? Eu tenho para onde Como? voltar, né? Eu tenho uma âncora para me firmar, né? Agora, se eu começo a pensar e raciocinar a partir de qualquer outro pressuposto, tá bom, pode ser o mais sensato do mundo, aos olhos do mundo, né? Mas um erro pequeno no começo vai ser um grande erro no final. Quer dizer, esse pensamento que não é a vitória de Jesus vai me levar lá na frente a pensar, então não adianta nada, então não, tá vendo? Não tem jeito, pronto, aí danou-se tudo, né? Não, o início dos meus raciocínios deve ser sempre esse. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Isso faz toda a diferença em qualquer área da minha vida. E é a partir disso que eu vou dar passos daqui para frente. Ele ressuscitou e está vivo no meio de nós. Essa é a principal, única e definitiva notícia, né, Padre Antônio? E todas as outras que podem vir, e elas vêm, né? Elas vêm dos lugares mais estranhos, mas se a gente volta para essa notícia, né? Ele ressuscitou por mim, pelo Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Nossa, isso dá um outro olhar. A gente pode até receber essas notícias meio bombas, né? Mas a gente responde com essa maravilhosa notícia que a palavra de Deus nos dá. Ele ressuscitou e está vivo aqui no meio de nós. Vamos aproveitar o tempo pascal para evangelizar a nossa cuca. Nossa, gostei. Evangelizar a nossa cuca. Porque toda hora ela esquece, toda hora ela corre para outro lado, toda hora hein? Toda hora ela se embrulha com outras coisas, né? Portanto, temos que evangelizar a nossa própria mente, o nosso coração. Ei, você esqueceu do mais importante? Jesus ressuscitou, esqueceu do mais importante? Jesus é o Senhor, Ele é real, Ele está vivo, Ele tem tudo nas mãos, Ele tem, né, ele já deu o passo decisivo. O passo decisivo ele já deu. Então, evangelizar-nos às vezes é importante, porque talvez a gente não esteja evangelizado o bastante. Nós nos consideramos cristãos, nós tentamos viver como cristãos, mas a nossa estrutura de cabeça ela ainda não funciona a partir de Jesus ressuscitado. E isso significa que a gente ainda tem alguma coisa aqui dentro para evangelizar. Vamos fazer isso nesse tempo de Páscoa. Vamos evangelizar a nossa cuca, principalmente quando ela estiver sendo atormentada, né, com pensamentos que querem colocar para o lado que Jesus ressuscitou. Exato. E está vivo no meio de nós. Então, vamos nós. Laura, vamos dar uma olhadinha só no capítulo 1, assim, de Atos. E olha, meu livro de Atos ele é cheio de coisinhas anotadas e rabiscadas, porque eu acho muito legal, né? Tem muita coisa legal. Em Atos 1, versículo 3, eu já gosto, né, logo do começo aí, né? São Lucas diz assim: a eles, ou seja, aos apóstolos, Jesus se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, falando das coisas do reino de Deus. Eu acho esse negócio lindo. Falando das coisas do reino de Deus. Imagina, Jesus foi pregado na cruz, Jesus morreu, Jesus desceu à mansão dos mortos, Jesus arrasou o império de Satanás, Jesus trouxe para a luz, né, do céu, Jesus abriu as portas do céu aos justos do Antigo Testamento que esperavam que ele trouxesse às criaturas a comunhão com a glória, com a vida de Deus. Jesus ressuscita, Jesus sai vivo do sepulcro, seu corpo glorificado, suas chagas resplandecentes. Jesus é ressuscitado pelo Pai no poder do Espírito Santo. Então Jesus estabelece na sua carne ressuscitada o perfeito reinado da vontade do Pai. Jesus tem na sepultura
porque a Escritura diz que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito, o primeiro Pentecostes na sua carne, o Espírito que ressuscita, que vivifica os nossos corpos mortais, ressuscitou a Jesus, dando início à nova criação. E agora Jesus fala para os discípulos sobre tudo isso, o reinado de Deus. Rapaz, aprender de Jesus o que significa o reinado de Deus, ouvir de Jesus as coisas do reino de Deus. E aí alguém poderia dizer, Laura Beatriz poderia dizer, uau, isso é maravilhoso, eu queria estar lá. E aí a gente diz, não precisa. Por quê? Tudo que nós temos nas Escrituras, todo o Novo Testamento, é ressonância, é reverberação daquilo que Jesus ressuscitado disse aos apóstolos. Ai, que beleza, Padre Antônio. Quer dizer, tudo que, como está aqui em Atos 1:3, Jesus falou durante 40 dias para os apóstolos das coisas do reino de Deus. Tudo que ele falou para eles está aqui, eu tenho melhor acesso. Ainda, tudo que Jesus falou para eles, que caiu dentro deles, e que depois o Espírito Santo iluminou de maneira nova, e que depois o testemunho deles, a vivência das dores deles, fez com que se tornasse ainda mais compreendido na pele. Tudo isso está no Novo Testamento. Então, eu fico pensando, meu Deus, como a gente perde tempo falando das coisas do reino dos homens. Como a gente perde tempo se deixando impactar pelas coisas do reino dos homens. E a gente aproveita pouco as coisas do reino de Deus que nos são dadas aqui. Que vieram dos lábios de Jesus ressuscitado, que amadureceram no coração dos apóstolos cheio do Espírito Santo, e que agora podem me impactar de um modo pessoal, que tem a ver com o meu dia a dia. Eu posso experimentar as coisas do reino de Deus e trazê-las e fazer com que elas vivifiquem a minha vida hoje. Como é que eu posso perder essa oportunidade? De jeito nenhum. Padre Antônio, que maravilhosa maneira de viver a Páscoa. Confesso que nesses anos todos de caminhada, eu nunca tinha pensado a cada dia perguntar a Jesus o que o Senhor tem para falar para mim hoje sobre o reino de Deus. Saber que, como Ele quis falar, nessa Páscoa de 2023, tem coisas que Ele quer falar para mim, para cada irmão, para cada irmã, hoje, a cada dia do reino de Deus. Ai, que beleza, Padre Antônio. Não é? O reino de Deus, quer dizer, o reinado de Deus, o território onde se vive debaixo da vontade de Deus. Jesus nos transportou para esse território e agora a gente precisa aprender a viver nele. E aqui a gente tem, né, isso que ele falou aos discípulos e que eu preciso aprender, né, tomar para mim e aprender como ser um cidadão do reino de Deus, como ser alguém que vive debaixo das palavras, da lei, da vontade de Deus. Nossa, mãe, então tempo pascal é tempo para a gente se debruçar sobre as Escrituras e se encantar com elas. Isso daqui é para ser vivido, isso daqui não são histórias, isso aqui é vida, né? Isso aqui é um estilo de vida novo. E é para esse estilo de vida que o Espírito Santo que habita em nós nos capacita, né? Nos torna capazes. Então vamos lá, por que a gente vai teimar em viver debaixo do reinado dos homens, da vontade dos homens, do querer dos homens, se a gente pode subir, né, uma dimensão e começar a viver aqui na terra, no meio dos homens, nas circunstâncias dos homens, mas o reinado de Deus. Padre Antônio, acabei de ver no versículo 6, nós aqui. Jesus tinha acabado de anunciar, né, a maravilha, que ele estava falando das coisas de Deus, ele fez uma promessa maravilhosa. Vós sereis batizados. Eu quero fechar os olhos e ouvir Jesus dizendo isso para mim, para cada um de nós. E aí eles é agora que o Senhor vai restaurar o reino.
Aí a gente vem com umas coisas assim, bem da cabeça da gente. É aquilo que o senhor falou que a gente precisa sempre evangelizar a nossa cabeça. Ainda bem que Jesus, na lata, né, como diz o irmão Newton, não vos pertence a vós saber. Mas aí ele trouxe de volta, primeiro corrigiu, não é isso que vocês têm que saber. Porque às vezes a gente, né? Mas aí ele volta para a promessa. É por aí mesmo, né, Padre Antônio? Porque na verdade a restauração do reino de Israel, ela faz parte do trabalho do Messias, né? Então tinha algum sentido eles perguntarem isso, mas é como se eles ainda não tivessem entendido, primeiro, o cronograma de Deus e depois o lugar deles nesses planos de Deus. Eles queriam saber se já era agora, eles tinham algumas ideias na cabeça, mas eles não entendiam nem o plano de Deus, como se daria antes de restaurar o reino de Israel. É necessário que, por exemplo, as nações conheçam o Evangelho. Eles queriam trazer para antes uma coisa que está lá na frente. E mais ainda, para que os planos de Deus acontecessem, eles deveriam ser batizados no Espírito Santo. Eles não tinham ideia do que Jesus contava com eles, do quanto Jesus contava com eles. E aí Jesus diz, não cabe a vocês saber o tempo, os momentos que o Pai fixou, mas voltem, descerá sobre vocês. Eu acho que Jesus está falando aqui com um grupo de homens ansiosos. É agora. Voltando para cá, vocês serão batizados no Espírito Santo. Me parece que às vezes é um pouquinho assim, né? A gente tem que sincronizar o relógio interno da gente com Deus. Senão a nossa ansiedade nos leva a querer antecipar coisas que têm o seu tempo e o seu momento. E às vezes a gente não percebe que o Senhor quer contar com a gente agora. Né? É agora que você, Jesus, vai restaurar o reino em Israel. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Né? Então, eles mais uma vez imaginando algo que vai estar pronto um dia, sem levar em conta que agora o Senhor contava com eles. Então, essa palavra de Jesus serve para a mamãe ansiosa, serve para o marido ansioso, serve para o padre ansioso, serve para o agente de pastoral ansioso, serve para o jovem ansioso com o seu futuro. Né? Como é que vai ser? É agora. Ei, você. Eu conto com você, eu capacito você. Aproveite ao máximo tudo que você vai receber. Seja fiel, corresponda ao potencial maravilhoso que eu vou dar a você. E os tempos e os momentos que o Pai fixou estão fixados. Mas viva o que você recebe agora. É como se Jesus sincronizasse de novo eles com o relógio de Deus. A gente vive num tempo que a gente está sendo consumido pela ansiedade. Né? Até do ponto de vista religioso, quantas pessoas preocupadíssimas, né, com o tempo final, quantas pessoas preocupadas com os sinais da volta de Jesus. Bom, Jesus de fato prometeu que voltará e nós vivemos dessa expectativa. E seria maravilhoso que isso se cumprisse rápido, mas sabemos também que virão tempos, né, de grande avivar de Deus, mas também de grande prova para a igreja, que precedem. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes pensar demais nessas coisas não significa afinação com o relógio de Deus, significa apenas estar comido pela ansiedade. Pensar nessas coisas de maneira adequada significa, bom, o tempo e o momento que o Pai fixou está fixado. Cabe a mim agora ser fiel ao que Ele me confiou, ao chamado que Ele tem para mim, para que eu possa, como diz o apóstolo Pedro, apressar, né, esse momento, ou seja, fazer com que a gente esteja pronto para Ele, mas vivendo o que Deus espera de mim agora.
cuidado com a ansiedade, porque a gente corre o risco de carregar para o nosso relacionamento com Deus a ansiedade e não extrair do nosso relacionamento com Deus a paz que a gente precisa para viver o dia a dia. Então, Jesus trouxe os apóstolos de volta para o dia de hoje. Né? A vocês, né, descerá o Espírito Santo. Para vocês ele será a força do alto. Vocês vão ser capazes, por causa dele em vocês, de cumprir uma tarefa que eu tenho confiado a vocês. E caminhem. Então, esvaziou a ansiedade daquele momento. Né? Tirou a cabeça dos discípulos do amanhã e trouxe para o hoje. No fundo, se você procurar um psicólogo, um psiquiatra, e perguntar para ele como é que você pode fazer para lidar com crise de ansiedade, ele vai fazer a mesma coisa. Né? Ele vai tentar te trazer para o aqui e para o agora. Né? Que é o que, no fundo, importa, é o que a gente tem. Né? Eu nunca tinha percebido, Padre Antônio, que com uma diferença de 3 versículos, né, Jesus promete 2 vezes a maior promessa que existe aqui na Bíblia, e é tudo que a gente precisa e que ele para que a gente não tenha dúvida nenhuma, né? A gente, mesmo ouvindo dos lábios de Jesus, a gente às vezes, como os apóstolos fizeram, tenta partir para outra coisa, né? Tenta desviar, mas Jesus, com todo amor, corrigindo-os, não é descer, e ele repete a promessa, ele proclama novamente: descerá sobre vós o Espírito Santo. Era como se eu pudesse ouvir Jesus aqui no meio de nós, dizendo isso para o Senhor, para mim, para cada irmão, para cada irmã, tirando as minhocas, as bobagens que às vezes, né, a gente retém na mente, dizendo: descerá sobre vós o Espírito Santo. Ponto de exclamação final. Exato. E dizem, né, eu vendo o peixe que eu comprei, né, porque eu li um dia desse um estudo bíblico dizendo que existem mais de 3.000 promessas na Bíblia. Né? O que são promessas? São frases em que o Senhor diz: eu farei, eu estarei. Né? Então, 3.000 promessas. Mas quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, ele chama de a promessa. Quer singular, dizer, né? Então é a promessa, né? Não é uma promessa, é a promessa. Chamar o Espírito Santo de a promessa do Pai deve ter gerado no coração dos discípulos uma expectativa muito grande. Quer dizer, se é a promessa do Pai, se é o prometido do Pai, estamos esperando. Né? Então Jesus criou no coração deles uma santa expectativa que, na verdade, a nós já foi realizada, porque nós já somos cheios do Espírito Santo. Mas ainda falta algo a realizar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo deseja se manifestar em nós e através de nós nessa terra. Portanto, eu acho que esse pedacinho da promessa ainda tá valendo esperar por ele. Ou seja, nós também vivemos de uma santa expectativa, amém, de um santo desejo, de que o Espírito Santo que vive em nós possa se manifestar, possa se expandir em nós e através de nós e se revelar nesse mundo. Portanto, me parece que é uma coisa legal. Naqueles 9 dias, entre a Ascensão e Pentecostes, os apóstolos viveram de uma santa expectativa. Eles não sabiam o que era ser batizado no Espírito Santo, ninguém tinha sido até então. Então, vocês serão batizados no Espírito Santo. Ok, legal. O que é isso? Não sabemos, mas é o que o Senhor prometeu. Nossa Senhora deve ter ajudado. Então esperamos. Mas e certamente o que aconteceu superou as expectativas muito todas. Muito além do né? que eles... Mas a gente precisa aprender a viver de novo dessa expectativa. É uma pena quando a gente encontra cristãos que confessam a fé, que servem ao Senhor, mas que não tem essa expectativa do algo mais que o Espírito Santo ainda pode e deseja manifestar de si mesmo a nós e através de nós nessa terra. Né? Ai, meu Deus do céu, sei lá como é que deve ser viver assim, né? Sem
a expectativa de que o Senhor vai fazer mais, né? Ou então se conformando a uma aparente esfriamento de todas as coisas, né? Jesus disse que no fim o amor de muitos esfriaria, e pode ser que a gente esteja, quem sabe, né, vendo um pouquinho disso já se realizar. Mas ele não disse que tudo esfriaria, né? Então a gente tem que se manter quente, né? E eu creio que uma das coisas que faz com que o amor da gente não se esfrie é crer que o Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado nos nossos corações, ele deseja ainda se manifestar. Ele deseja nos ensinar uma nova dimensão de amor. Ele deseja, através de nós, espalhar mais desse amor. Então, se a gente viver nessa expectativa, a gente não esfria. Nossa, Padre Antônio, que armadilha danada de Satanás o senhor desfez agora com uma falsa resignação que não é que nos confunde, né? Não, deixa assim, é melhor ficar assim. Quer dizer, isso é totalmente o contrário dessa promessa que o Senhor, que Jesus faz aqui no início dos Atos só. Então, ouvi que a cada dia descerá sobre vós o Espírito Santo. Para eu não me confundir nessa falsa resignação, eu vou aceitar, não tem mais jeito. Que bom que o senhor falou isso para nos alertar. Não sei se essa resignação é coisa boa, não. A gente ter bom senso e reconhecer que vive um tempo de desafios e que desafios não se resolvem em instantes, não é uma mágica, isso tudo bem. Mas daí a imaginar até que, não, mas é assim, e de vez em quando eu escuto, não, porque os tempos são maus, então a igreja vai acabar se tornando uma pequena... Olha, que horror, né? Pois tá bom, mas... E aí, o que eu faço? Eu vou para casa? Não me parece que isso corresponda a nada, absolutamente nada do que eu encontro no Novo Testamento. Então, não cabe a mim, né, saber se vai aumentar, diminuir, mas cabe a mim, né, expressar a presença de Deus aqui na Terra, o Espírito de Deus aqui na Terra. Então, vamos fazer o que cabe a nós. Eu acho que muito do que a gente ouve dessa resignação, que eu vou chamar até de apatia, né, tem a ver com algo absolutamente, meramente humano, que é como nós vivemos num mundo que nos informa demais sobre muita coisa e temos uma dimensão mega de tudo. Ter essa dimensão mega, esse olhar mega sobre tudo que está acontecendo, a gente tem um horizonte muito mais amplo do que o homem da Idade Média ou que o homem do século XIX, né? Pode dar para a gente a impressão de que a gente tem que fazer parte da solução de tudo. Só que, cara, as coisas vão muito além do que eu posso. Então eu não posso me responsabilizar por alguma coisa que não está na minha mão. Mas o que está na minha mão eu tenho que cuidar bem, né? Então, se eu olho para o mega, realmente os tempos são maus e muita gente está deixando de crer, sim. O que eu faço com isso? Não, vamos virar um pequeno grupo. Tá bom, mas isso me amarra, né? Bom, o que cabe nas minhas mãos? O que o Senhor confiou a mim? Ali onde o Senhor me colocou, naquilo que Ele me confiou, ali eu posso fazer algo e devo fazer o melhor que eu posso, que não vai ser o melhor do mundo, mas que pode ser o meu melhor. Faça. Responsabilize-se por aquilo que é possível a você ser responsável. E cuidado para não permitir que essa sensação, que é uma sensação que não tem a ver só com fé, não, tem a ver com tudo. Essa sensação de que a gente tem acesso a coisa demais, essa sensação que faz a gente pensar que, porque está tudo grande e é complicado, eu não tenho como, ao mesmo tempo que eu me sinto responsável, eu não tenho como interagir com tudo isso, não permita que isso torne você uma pessoa desanimada. Ou uma pessoa resignada com o que não deveria nos causar resignação, mas uma sensação de missão. Né? Tenho que levar o evangelho, posso levar. Talvez eu não possa levar para 1 bilhão e não sei quantos chineses, mas o pessoal que mora na minha rua eu posso. E se eu encontrar um chinês lá, eu posso levar para ele. Ponto. Né? Porque senão, Amém. Pela madrugada, né? Então, nada de deixar essa, sabe, é uma linha cruzada de emoções, de pensamentos que confunde a gente.
né? É guiar-se pela palavra de Deus. Vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês têm uma missão a cumprir. Com ele, vocês são capazes de cumprir essa missão. Se joguem nela, vocês vão ver que funciona. Né? Então, nada de mega responsabilidades, mega cobranças, mega ilusões e mega decepções. Né? Aqui, agora, onde o Senhor me colocou, eu posso ser bênção para muita gente. Amém. Então vamos fazer isso. Né? Os apóstolos foram chamados para aqui, para agora, por Jesus, e a partir daquele aqui e agora, eles alcançaram muito. Quem sabe com a gente não vai ser a mesma coisa. Né? É verdade, Padre Antônio. Muito bem, Laura, então vamos parar por aqui, senão ninguém aguenta, mas não saímos nem do primeiro capítulo, mas não tem problema, a gente não está preocupado com isso. A gente continua. Né? Vamos lá. Irmãos, tomara que tenha ajudado os irmãos a animarem um pouquinho, esquentarem um pouquinho o coração e vamos em frente nesse tempo pascal, partilhando o livro de Atos dos Apóstolos, beleza? Um abração, Deus abençoe. Laura, até a próxima, se Deus quiser. Até, Padre Antônio. Tchau, irmãos.